Olá meninos, muito boa tarde. Vamos aqui a mais uma aula de Geografia para o sétimo ano. Hoje nós vamos falar da região da Amazônia, tá? Nós vamos falar um pouquinho da conquista e o processo de ocupação da Amazônia. Então vocês vão ter um slide aqui em que a gente vai falar um pouquinho da Amazônia, vamos falar dos rios que compõem a maior floresta tropical do mundo, né? A gente vai ver também algumas áreas, né? Quais são os estados do Brasil que fazem parte dessa região tão forte, tão grande, tão desejada por outros países, né? Pelo mundo inteiro. A gente sabe que a Amazônia, nesses últimos tempos, até no ano passado mesmo, a gente viu muita devastação, né? Muita queima na floresta, muitos animais morrendo, né, pela destruição, né, o povo em busca de riqueza nessas florestas, né, aí desses estados que compõem. Então vem tudo aqui explicando aqui no slide, você vai ler com muita calma, com muita atenção aí na sua casa, tá bom? Aqui nessa área em vermelho eu estou te mostrando aqui é o mapa do Brasil completo, né? E por aqui tem Argentina, Uruguai, ó, vocês veem que ela faz fronteira aqui com Suriname, com a Guiana Francesa, né? Então por isso que muitos outros países se acham dono aqui da nossa grande riqueza, né, que é a Amazônia. Se bem que ela já esteve mais rica, né? Hoje ela já está mais destruidinha justamente por conta disso, né? Por conta dessa ambição do ser humano, não é isso? Ah, sim, deixa eu terminar aqui. Então aqui a parte do Brasil, esse rosa assim mais claro, e aqui essa parte em vermelha é toda a região Amazônia, tá? A região norte, né, do nosso país. E veja como ela é grande, ó. Veja como ela é quase a metade do nosso país, certo? Aqui uma foto de satélite vista de cima, de como é que é, ó. Você vê que tem muita mata nessa parte verde aqui, a maioria é de mata mesmo, tem muitos rios, né? Maior rio do mundo também, que a gente chama de Rio Amazônia. Olha só aqui uma imagem aqui que dá para ver, dá até vontade da gente tomar banho aqui, né? Se não fossem os jacarés, as jiboias e os outros animais ferozes que existem tanto aqui nessa região amazônica. Mas dá certo. Os índios que foram os colonizadores, né, os primeiros habitantes dessa grande selva, né, dessa selva aí bem diversa, com muitos animais, né, fauna e flora bem abundante, catalogados, tem muitos animais que vocês nem imaginam que possam existir, existem aqui nessa Amazônia. Os próprios pesquisadores, as próprias empresas, né, como a Embrapa, que cuidam desse ambiente, que cuidam de reservas florestais dentro da Amazônia, eles falam, né, que até hoje eles não conseguiram catalogar todos os tipos de bicho que existem nessa região, né? Então aqui a gente vê que a conquista da Amazônia foi realmente pelos povos indígenas. Hoje a gente sabe que os povos indígenas estão se acabando aos pouquinhos, e aos pouquinhos eles estão sendo mais oprimidos, estão sendo sacrificados, estão morrendo com doenças. Os grileiros, né, que é aquelas pessoas que são fazendeiros, né, cada vez mais tomando o local desse índio, a habitação desse índio. Os madeireiros destruindo a floresta, que é de onde os índios se alimentam, né, tiram lá o seu sustento, né. Então está tendo essa guerra, no sentido de guerra mesmo, entre índios e entre povos brancos, né, humanos gananciosos, né? E a gente vê que o índio, hoje, apesar dele ser bem menos, aqui tem 50%, mas eu tenho certeza que essa porcentagem aqui já caiu, não posso lhe dizer preciso, mas já caiu bastante, principalmente depois da Covid, né? Muitos indígenas perderam a sua vida. Você sabe que a região de Manaus, né, a região que é a capital do Amazonas, ela teve essa questão aí de falta de oxigênio, de falta de estrutura para controlar a Covid-19. Então,
a gente percebe que aqui houve também, se com as pessoas brancas que moram na cidade teve um descaso, principalmente com os índios, né? Alguns indígenas da Amazônia ainda vivem relativamente isolados nos interiores das florestas, né? Tendo seus costumes, seu tipo de comida, seu tipo de vestimenta nenhuma, né? Morando em ocas, né? Vivendo da sobrevivência da caça, da pesca, enfim, né? São grupos que preservam essa cultura, certo? Mas aqui a conquista da Amazônia, deixa eu ver o que mais. Aqui a gente tem fotografias, né, de alguns povos indígenas, né? Tem algumas tribos, alguns são mais nativos, gostam mais da cidade, outros não, gostam de manter a sua cultura bem firme e forte. Aqui nós temos os irmãos Villa-Lobos, que foi dois caras que lutaram bastante pela Amazônia, né, na década de 80, 90, 70, 80, 90, e eles brigaram mesmo pelos povos indígenas, mas aqui de vez em quando a gente vê assim alguém querendo proteger os índios, mas o negócio está difícil, principalmente no Senado, né? A conquista da Amazônia, vocês vão ver aqui que o grande apogeu aqui na Amazônia foi a borracha, né? Que é uma estrutura branca que sai de uma árvore que a gente chama de seringueira, né? E que é produzido muitos materiais que nós temos aqui na nossa residência, por exemplo, esse mouse aqui que é feito de plástico, né? Tem o látex que sai dessas árvores e são feitas de borracha, né? Esses papéis aqui, ó, no caso, são feitos das árvores que estão, né, sendo destruídas, estão sendo arrasadas lá nas florestas, tá bom? Olha só, aqui está um moço aqui, aparentemente um indígena, fazendo a coleta desse látex. Olha aqui como é que acontece, né? De pinguinho em pinguinho, eles vão pegando aqui esse material, essa matéria-prima, né? Para levar para as grandes indústrias e para fazer aí a comercialização. Por isso que as pessoas brigam tanto por terras na Amazônia, porque lá é onde existe a matéria-prima, né? Aqui é o Teatro Amazonas, que é um dos mais belos teatros que existe no mundo, né? Fica na capital do Amazonas, que é Manaus, né? Foi palco de grandes celebrações, né? Lá atrás dá para ver o rio Amazonas, né? Cortando a cidade de Manaus. E nós temos também a Amazônia Legal, né? Que é uma área que engloba 9 estados brasileiros pertencente à Bacia Amazônica e a área de ocorrência das vegetações amazônicas. Aí aqui nós temos os 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Eles têm uma espécie de pacto entre eles para poder servir a Amazônia de uma forma que econômica gere emprego e renda a essa região. Quais são esses estados? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Uma partezinha pequena do Maranhão, mas ele ainda tem. Olha só, aí nesse mapa dá para ver direitinho, teve aquela parte lá vermelha, aqui está dividida em estados, certo? A conquista da Amazônia, nós estamos falando aqui um pouquinho da conquista da Amazonas, né, que vocês podem ler em casa com mais calma. A gente não pode deixar de falar da Zona Franca de Manaus, né, que é o setor industrial de Manaus. Muito desses computadores, desses celulares que vocês usam, né, que tem em casa, são feitos em indústrias lá em Manaus. Muitos importados são feitos em indústrias lá em Manaus. Mas não é só indústrias que tem lá, tem a questão dos minérios também. A agropecuária também é muito forte, né? E lá tem muitas rodovias. Por quê? Porque antigamente, quando os povos começaram a invadir as terras brasileiras atrás de riquezas, essas coisas, eles precisavam levar para a região deles, né? Então, por isso tiveram que construir aí estradas que até hoje perpetuam
aí no movimento da Amazônia Legal, né? Nem sempre são boas, muitas delas são esburacadas, na pissarra mesmo, com muita lama, mas é um meio de transporte para levar essa matéria-prima. Além, é claro, dos barcos, né? Além da estrada, né? De terra, de barro, a terrestre, né? Nós temos também a aquática através dos navios aí, dos portos da Amazônia, tá bom? Tá aqui uma estrada da Amazônia Legal. Olha só, as dificuldades para a realização das obras foram a derrubada das florestas. As pessoas, muitas pessoas brigam ainda por essas florestas, né? A construção de numerosas pontes sobre os rios e igarapés da região. Os solos são frágeis porque são muito úmidos, né? Por isso que de vez em quando se cai uma ponte, então tem que ser uma estrutura muito bem feita mesmo, né? E o clima, que chove bastante na Amazônia Legal. Aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, mas tem todos os rios que pertencem à Amazônia, tá? De estado por estado. Eu conheço um rio que fica bem aqui, no Amapá, que chama Oiapoque, né? Tem também a questão da agropecuária, né? A agricultura também bem forte, a pecuária também bem forte, criação de búfalos principalmente, né? Então tem a mandioca, o arroz, o feijão, tá? Olha o búfalo, para quem não conhece um búfalo, esse é o búfalo, um bichão feiãozão, né? Grandão, dá medo. Tem gente que come, que diz que o leite do búfalo, o queijo do búfalo é muito forte, gostoso, mas eu particularmente nunca experimentei, né? Minérios na Amazônia também foi algo muito cobiçado, né, pelos estrangeiros, né? Inclusive americanos fizeram grandes cidades lá na Amazônia, né, nos estados lá só para garimpar, né, ir atrás de minérios de ferro, né? E depois que sugaram toda essa região, as cidades viraram até cidades fantasmas, né? Não tem mais o que fazer, foi tirado tudo, né? Um dia acaba, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode estudar aqui. Se eu perguntar a você quais são os principais minérios, né, da Amazônia, você vai dizer que é o ferro mesmo, o cobre, o manganês, a cassiterita, né, e jazidas auríferas. São essas, né, que trabalham no garimpo, sabe que são essas, tá? Olha só aí como é feito, ó. Vão escavando e vão tirando esse minério, e quando acaba, fica só o buracão de terra e vão embora, né? Para que serve uma terra dessa sem nada, né? Além do mais, usam substâncias químicas para encontrar esses minérios, né? E acabam sofrendo com a erosão o solo, tá? Indústria muito forte, como eu já falei para vocês. Existe a Zona Franca de Manaus, né? Essas atividades industriais, elas foram estimuladas, né, pela indústria na cidade de Manaus, e essas indústrias elas eram de certa forma recompensadas. Como? Se montavam uma fábrica lá, eles não pagavam os impostos, né? Então era isso que acontecia, né? Fábrica de som, de bicicleta, de computador, televisão, muitos televisores, né? Então, como eu já falei a vocês, né? A população, né? Muitos nordestinos, eu mesmo tenho muito parente que mora em Manaus, que saíram daqui do sertão, ali da Santa Luzia, do Pé de Serra, da própria Frecheirinha, para ir atrás de uma vida melhor lá na região norte, né? Principalmente na década de 80, né? Onde o minério estava muito forte e as pessoas iam atrás de enricar, né? Com essa ilusão de enricar. Muitos morreram, outros até conseguiram seus sonhos, né? Mas também é composta de sulistas, de paulistas e de mineiros que são ali vizinhos, né? Aqui estão as principais cidades da região norte.
aqui no estado do Amazonas, eu vou falar só deles e depois vocês estudam isso aqui. A capital é Manaus, do Amazonas, e aí as outras, né, depois dela, vai decrescendo quais são, as que são grandes também, que são importantes lá na região do Amazonas. Coari, Manacaparu, Tefé, Parintins, Tabatinga e Itacoatiara, quase não sai, Itacoatiara. Essa Parintins tem um festival belíssimo, né, que todo mundo fala, né, um festival cultural, tradicional lá da região da Amazônia. Olha só, aqui tem duas grandes cidades da região norte, da região amazônica, que é Manaus, né, que nós estamos vendo aqui, belíssima, muito linda, não conheço. E nós temos aqui Belém. Belém eu conheço, de fato é uma cidade muito bonita, mas dá um medo porque é muito grandona, muito cheia de coisa, né? E Belém chove todo dia, no finalzinho da tarde tem que ter pelo menos um sereninho, né? A biodiversidade, né? Como eu já falei no início da aula, ela tem uma grande fauna e uma grande flora, né? Muitas espécies de peixes, de insetos, de répteis, de anfíbios, né? E muitas plantas também, seringueira, castanheira, Vitória Regias, monstruosas quando eu falo é gigantescas, na verdade, acho que a palavra é gigantescas, né? A gente é acostumado a ver ali nos rios em que a gente vai tomar banho pequenininho, quando chega lá, é gigantescas, né? Olha só, aí a gente tem essas imagens aqui de alguns bichos que são nativos lá da região da Amazônia, certo? Desmatamento está grande, a gente sabe, no jornal, quem assiste o jornal sabe o que está acontecendo lá na Amazônia. E aqui no final da explicação dessa aula, eu vou passar essas 3 atividades. Vocês vão responder no caderno, não precisa a pergunta, só leiam todo esse conteúdo e respondam. E assim, tá tendo uma confusãozinha, então vai ser o seguinte, eu vou mandar a atividade no grupo de atividade de Ciência e Geografia do 7º ano e também vou receber as atividades no grupo do 7º ano. Qual é o grupo? Aquele grupão geral que todos os professores estão? Não, claro que não. A matéria não é minha, a disciplina não é minha, quem vai corrigindo sou eu. Então, vou receber do nosso grupo de atividade de Ciência e Geografia. Professora, eu não pude fazer o seu dever no dia que você passou, vou fazer só 3 dias depois. Tudo bem, coloque lá no grupo, tá? Quando você fizer. Terminou? Coloca lá no grupo. Quando eu tiver no meu horário de aula, não olho nem de manhã nem de noite, eu olho de tarde, no meu horário de aula. Quando eu tiver no meu horário, eu vejo se você fez e vou lá dar a sua presença e sua nota. Beleza? Então é isso, galera. Um super beijo e eu mando já.